Exatamente 10 horas e 56 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira emissora de rádio 100% voltado para o agro brasileiro, agora com a nossa entrevista do dia. E hoje nós recebemos o André Luiz Narciso Rosa, ele é o novo presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCCC. E a história dele com o cavalo crioulo começa ainda na infância, quando ele foi levado aos rodeios pelo pai, lá nos anos de 1990, e descobriu uma paixão que o acompanha até hoje. Criador, jurado, empresário e figurativa na expansão da raça, o André assume agora a presidência com o desafio de levar o cavalo crioulo do Sul para todo o Brasil, ampliar a agenda da raça, fortalecer os núcleos regionais e consolidar o crescimento do setor que já movimenta bilhões de reais e gera empregos em diversas regiões. A partir dessa trajetória de mais de 3 décadas, nós queremos entender como ele enxerga esse novo momento e quais são as prioridades da sua gestão. Seja muito bem-vindo, André. Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia aos ouvintes da Agro Hoje. É um prazer estar aqui com vocês, falando do cavalo, falando da raça crioula, do momento atual e da importante missão que a gente, como gestão, tem de seguir o que vem sendo feito pelo cavalo crioulo Brasil afora. André, uma satisfação recebê-lo. E antes de nós falarmos um pouquinho, da nova gestão, eu queria voltar lá no início, André. Como que foi aquela ida aos rodeios com seu pai, lá nos anos de 1990, que acabou transformando a sua vida, criando essa relação tão profunda com o cavalo crioulo? O início de uma paixão, né? O vínculo foi estabelecido, assim como eu vejo que essa raça conquista e tem o poder de conquistar diversas e adversidades culturais que a gente tem Brasil afora, pela extensão territorial, pelas várias provas equestres que a gente tem estabelecida. Eu não tenho dúvida que o cavalo é apaixonante, assim como o André conseguiu, assim como várias pessoas que não nasceram no Rio Grande do Sul, que não têm o cavalo crioulo junto como à disposição da origem e participando efetivamente, mas que se adequam e se ajustam ao processo mediante o uso, mediante a prática esportiva, a prática profissional com cavalo crioulo. É um animal apaixonante. André, o seu primeiro cavalo veio ainda aos 14 anos, né? Pouco depois você já estava Isso. acompanhando, o freio de ouro em esteio. O que esse início tão precoce te ensinou, sobre a cultura do cavalo e sobre o papel que a raça teria na sua trajetória pessoal e profissional? Mariana, é um passo normal que a gente dá, né? Tu começa com o envolvimento mais simples, né? É um processo de seleção, é normal tu querer produzir esse bicho em casa, é normal tu enxergar a evolução dele, tu participar do processo seletivo, tu querer evoluir junto com ele, tu querer melhorar sempre o que tu tem em casa. O cavalo é um ser em movimento, um ser em evolução, e foi extremamente importante esse início aos 14 anos. Hoje aos 51, a tarefa de ser presidente dessa entidade é muito maior. Eu sei de onde é que eu vim, eu sei como é que foi esse começo, então isso só me faz valorizar cada vez mais, e o senso de responsabilidade só aumenta de acordo com o momento que a gente vive. Você acumula experiência, como criador, como jurado e como gestor dentro da ABCC. De que forma que essas vivências que você teve moldam, o presidente que você pretende ser agora? A BCC é muito grande, Mariana. A BCC hoje administra uma cadeia de 1.500 eventos durante o ano, né? Isso é uma conta bastante importante. Se a gente falar em 365 dias, nós estamos falando em quase 5 por dia. A gente tem uma cadeia técnica, uma cadeia produtiva, 55 funcionários, 3 sedes físicas, 5 mil associados. É extremamente importante que não só o André, mas muitas pessoas dessa gestão atual tenham passado por vários cargos, várias necessidades, várias dificuldades, ter participado de algumas conquistas, muitas derrotas, fazem parte do currículo de toda essa gestão, porque a gente precisa saber o que a gente precisa galgar, o que a gente precisa falar em expansão, de onde a gente precisa chegar. É muito importante que a gente saiba que a gente está lidando
com emprego e renda. A gente tem uma comunidade que vive do cavalo, né? Nesse momento a gente da gestão vive pro cavalo, mas a gente sabe que tem pessoas que vivem do cavalo, que necessitam que a gente consiga manter e evoluir todo esse processo que a gente arrasta, que a gente carrega, que a gente leva, manter na estrada, manter vivo, manter em movimento, manter atuante e em evolução sempre, é um grande desafio que a gente tem. Então, fazer parte de toda essa cadeia e ver o momento que a gente chegou, faz com que a gente enxergue esse desafio como um desafio bastante importante, na atual momento que a gente vive da BCC. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia o André Luiz Narciso Rosa, ele que é o novo presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCCC. André, um dos pilares da sua gestão, né, que você declarou ao assumir essa presidência, é de levar o cavalo do sul para frente, né, para o Brasil, expandindo a presença da raça no país. Como que a ABCCC ela pretende se consolidar, né, em regiões como Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, onde a cultura equestre é tão diversa? A gente já tem núcleos estabelecidos, Mariana, de criadores de cavalos. A gente tem grandes provas onde o cavalo crioulo está inserido. O desafio é conquistar essas culturas equestres, deixar o cavalo crioulo à disposição, para que a gente consiga atingir culturalmente o que eles, como prova, como movimento equestre, já fazem, né? Então a gente vai tentar inserir o cavalo. Fora isso, a gente tem um trabalho de expansão bastante grande, estabelecido. A gente tem gestores espalhados, um em Campo Grande, um em Cuiabá e um em São Paulo, estrategicamente colocados para que a gente consiga abranger. A gente sabe da dificuldade territorial que a gente tem. O Brasil é extremamente grande, a gente está no extremo sul, né? E já não nos cabe mais a posição de uma grande raça do sul. A gente tem que conquistar o Brasil, a gente precisa ser uma raça de meio do Brasil, a gente precisa participar de um movimento que já é bastante grande. Não tenho dúvida que o Laço Comprido é uma das provas equestres maiores do Brasil. A gente está bastante inserido, mas o desafio é permear nas culturas equestres, como eu te disse, de vários estados, participando das vaquejadas, participando do team rope, das provas de rédea, das provas de laço já estabelecida, onde o cavalo crioulo puder estar presente. A gente tem como desafio inserir, atrair praticantes, atrair usuários, atrair associados, para que a gente consiga aumentar sempre a cadeia. André, a movimentação econômica, né, do cavalo crioulo ela já chega a bilhões por ano só no Rio Grande do Sul. Que ações que a nova diretoria está desenvolvendo para poder ampliar, né, ainda mais a geração de renda, fortalecer ainda mais os núcleos regionais e atrair também novas famílias, né, para a raça? A capacitação, o desenvolvimento técnico, a gente planeja ainda nessa gestão, aumentar essa qualificação técnica, manter técnicos não só concentrados no Rio Grande do Sul, mas em determinados locais do Brasil. Acho que a qualificação técnica, qualificação, a profissionalização, o envolvimento, a melhoria do aprendizado. Não basta chegar só ao cavalo, a gente tem que fazer um movimento cultural para que a gente tenha pessoas que adequem ao meio, né? A gente precisa de manejo, a gente precisa de condução, a gente precisa de pessoas que consigam levar o cavalo adiante, né? E isso é uma tarefa que a gente tem se debatido bastante em conjunto com a equipe da BCC, com os funcionários. É evolução constante para o que a gente faz aqui no Sul, muito bem feito, a posição que a gente alcançou no Sul, que ela seja replicada, que a gente consiga levar a vários estados e que a gente consiga aumentar a cadeia. Esse é a principal meta dessa gestão, falar em expansão e efetivamente conseguir que ela aconteça. Quando você fala, né, dessa questão, né, de estar entre as metas aí, né, da sua gestão, a expansão das modalidades, a gente pode pensar também no aumento de associados, né, melhoria, né, inclusive uma dos objetivos, né, da sua gestão, a melhoria da arena em esteio. Quais dessas entregas, né, você considera mais urgentes aí? O que o público pode esperar já nos primeiros meses da sua gestão? A Mariana, a gente tem um processo do freio de ouro bastante estabelecido, né? O freio de ouro, para
para todos os criadores da raça crioula é o ápice, né? É uma ferramenta de seleção, mas eu não tenho dúvida que ele é uma ferramenta, que ele é um case de sucesso, né? O freio de ouro é o ápice. E a gente tem várias modalidades, são 14 modalidades esportivas, e dentre elas a gente tem o freio proprietário e o freio jovem, que são as duas modalidades mais importantes do cenário. O freio jovem movimenta as famílias, a gente teve agora, final de semana passado, um grande exemplo em Esteio, nós tivemos 175 competidores, né? Desde dos 7 aos 16 anos, isso é uma máquina de adesão, as famílias em torno do cavalo, em prol do cavalo, para as crianças a cavalo, né? A gente tem o freio de proprietário, 3 semanas atrás fizemos com quase 200 participantes, né? Então, o freio de ouro é bastante profissional, mas ele é o exemplo, né? Ele move a máquina no entorno dessas modalidades, né? A gente precisa tornar aquela arena que a gente construiu, eu digo que talvez seja dos parques equestres mais importantes do Brasil, né? A gente tem uma pista, a gente tem quase 300 cocheiras, a gente tem uma área de acampamento bastante grande, a gente tem 2 restaurantes, então a gente precisa tornar viável, tornar atrativa, trazer as provas cada vez mais profissionais ali para dentro, a gente precisa movimentar, a gente precisa deixar aquilo à disposição dos associados, dos criadores, a gente precisa atrair novos associados, a gente precisa ter uma entrega mais consistente para novos associados, a gente precisa que os emolumentos sejam justos, que a gente consiga entregar serviço, para que a gente consiga sempre manter o que a gente proporciona, o que a gente pede ao associado, para que a gente tenha uma comunidade bastante atrativa, bastante contente e convicta de que a gente esteja sempre fazendo o melhor para o cavalo. André, mais alguma informação que você gostaria de trazer aos nossos ouvintes nessa manhã? Eu queria deixar a BCC disponível, eu queria que as pessoas participassem da ouvidoria da BCC, eu queria que os associados, em desconforme com alguma informação, confiassem na casa, que questionassem, que perguntassem. A gente está à disposição sempre de todos os criadores. Eu acho que a BCC é uma casa bastante coerente, é uma casa que briga pelo associado. A gente está numa busca incessante de aumentar esse quadro, mas de oferecer retorno para esse associado, que a gente consiga qualificar, que a gente consiga manter ele na casa, que a gente consiga abrir sempre em prol do usuário, do associado, do participante, do expositor. A gente vive pela comunidade, a gente existe pela comunidade. E isso é extremamente importante dizer, que cada pessoa que tem um cavalo, que participa, que compra, que usa, que desfruta, ele é importante para a BCC, e a BCC, a gente gostaria que essas pessoas confiassem no processo. A gente tem um desafio bastante grande, que é seguir adiante. A comunidade é muito importante, são 1.500 eventos, como eu já disse, a gente não consegue acertar tudo, a gente não consegue estar em tudo, né? Mas é um desafio de estar presente em todas as modalidades, em várias modalidades que a gente tem como meta, que a gente tem como regulamento, e permear novas culturas é um desafio, e a gente está disposto a fazer. Excelente, André. Muito obrigada pelas suas informações nesta manhã. Muito obrigada por tirar um tempinho na sua agenda, né, para falar conosco aqui na Rádio Agro hoje. Fica aqui o nosso muito obrigado, André. Eu que agradeço o espaço, tá? Eu agradeço o espaço de vocês, agradeço a todos os ouvintes e me coloco à disposição sempre que assim for necessário. Muito obrigada, tenha um excelente dia, forte abraço. Até a próxima. Para vocês. Até a próxima. Encerramos a entrevista do dia, que recebeu o André Luiz Narciso Rosa, o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCCC. Brasil, exemplo para o mundo em sustentabilidade. Jornal Brasil Rural.